Graça e a paz, queridos. Como eu falei aí na introdução aí da nossa vinheta aí de chamada aí, se é que teve, eu não sei, né? Mas se não teve, estamos aí, né, aprendendo bastante. Que bom que você está aqui comigo aqui, né, nesse vídeo. Eu espero que você possa realmente ser muito edificado, muito fortalecido aí, você, que a palavra do Senhor possa realmente entrar no seu coração. E eu quero compartilhar contigo algo que com certeza tem muito assim ardido no meu coração nesses dias, até como pastor. Uma das E é justamente a respeito de uma das frases que eu mais ouço, de uma das palavras que eu mais ouço, que é no momento que uma ovelha procura para compartilhar comigo a respeito de uma tentação que esteja vivendo, a respeito de uma fraqueza que com certeza está carregando na vida dela. E uma coisa assim que com certeza traz, às vezes, algumas frases que o sentimento que às vezes mais eu tenho como pastor, que boa parte das vezes que as pessoas ditam ela é mais como uma questão de justificativa do que verdadeiramente querer corrigir a rota, né? E a frase que eu mais ouço hoje no momento de aconselhamento, no momento de erro, de um pecado cometido, de uma falha, de uma fraqueza, é a frase que eu acredito que você também muito deve ouvir, que é: a carne é fraca. Pastor, o senhor sabe como é que é, né? A carne é fraca demais, é difícil demais, pastor, para mim. O senhor sabe como é que é, né, pastor? A gente tenta, mas a carne é fraca. E diante dessa circunstância que verdadeiramente eu sinto aqui o desejo de não só compartilhar contigo nesse vídeo, mas possivelmente também é uma palavra que eu estarei compartilhando na igreja na qual eu sou pastor, né? E o desejo de compartilhar contigo, porque pode ser que de repente você também esteja vivendo isso, carregando essa frase como se fosse apenas uma prática natural e que nós não temos condições muitas vezes de romper, de vencer com verdadeiramente essa realidade que hoje bate muito à porta das nossas vidas hoje. As propostas são imensas, né? Às vezes os descuidos que cometemos, né, são imensos, e aí na tentativa de justificar quando na verdade deveríamos confessar, nós dizemos: a carne é fraca. Aconteceu isso comigo porque verdadeiramente a carne é fraca. E eu quero compartilhar contigo esse vídeo aqui. Pode ser que tenhamos aí 2 episódios desse vídeo, porque o que o Senhor tem colocado no meu coração vale aqui ressaltar que é digno mesmo de muita reflexão, de muita observação, e eu espero que verdadeiramente essa palavra possa edificar e fortalecer a tua vida. E para isso eu quero já me pautar na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 26, versículo de número 41, uma palavra poderosa, porque Jesus realmente compartilhou com os discípulos, e por vir de Jesus, sem dúvida nenhuma, já é digno de muito mérito para verdadeiramente aplicarmos na nossa vida. E o texto de Mateus capítulo 26, versículo 41 diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto que na verdade nós estamos aqui nos baseando, que eu estou baseando com você aqui no Éden aqui, já quero dizer para você, seja muito bem-vindo por estar aqui comigo mais uma vez. Se você puder, né, dar um ok aí, né, ative o sininho. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, né, ative os sininhos. E se edificar a sua vida, por favor, compartilhe com o maior número de irmãos que você puder e de pessoas que você puder, que de repente você conhece aí alguém que esteja usando essa frase. E eu creio que essa palavra vai edificar e fortalecer muito a vida dos nossos irmãos. Esse texto que na verdade, eu estou aqui pautando aqui para a gente poder se basear, né, principalmente nessa justificativa. Jesus, na verdade, chama os discípulos para poder ter um momento a sós de oração. Depois, justamente, ali de participar da ceia, você conhece o texto, a Bíblia diz que Judas sai para trair Jesus, e Jesus, então, convida os discípulos para ir a um lugar à parte chamado Getsêmani, que constantemente Jesus estava lá orando. Jesus chama os discípulos para poder orar. Jesus chama os 11 e chega num determinado momento, Jesus deixa 8 discípulos à parte e chama Pedro, Tiago e João para ir mais adiante com ele. É justamente indo adiante que eu acho impressionante que Jesus então vai dizer para Pedro, Tiago e João o que se passava na vida dele. Jesus então vai abrir o coração para Pedro, Tiago e João, dizendo: olha, eu quero que vocês me ajudem em vigilância de oração,
porque a minha alma está terrivelmente angustiada, a minha alma está muito angustiada. Jesus está percebendo verdadeiramente o que já estava prestes a acontecer. Aliás, a cruz já estava mais próxima do que verdadeiramente podemos imaginar, mas que Jesus realmente já havia percebido isso. E aí a Bíblia diz que Jesus, então, chama os discípulos, deixa Pedro, Tiago e João, sai à parte para orar. E Jesus, então, vai fazer a oração que eu e você conhecemos muito bem. Jesus vai orar pedindo ao Pai para que realmente pudesse ser feita a vontade dele, mas que, se fosse possível, passasse dele o cálice. Durante 3 vezes, então, Jesus vai de encontro aos discípulos, e 3 vezes Jesus encontra os discípulos ali dormindo. Na terceira vez, Jesus, então, vai trazer uma palavra de orientação, que é justamente esse versículo, né, que nós estamos aqui pautados em Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus, principalmente se dirigindo a Pedro e os outros 2 discípulos, diz: vocês não podem vigiar comigo sequer 1 hora. E aí Jesus, então, vai dizer para eles o que já estava prestes a acontecer, porque os homens já viriam realmente para poder pegar Jesus e sentenciá-lo a justamente a morte e morte de cruz. O que eu acho fascinante aqui, a começar nesse texto, é que Jesus percebe que a alma está angustiada. E Jesus, então, decide confiar aos discípulos, a confessar a eles o que verdadeiramente incomodava ele. E Jesus, então, vai dar uma direção para eles, para dizer: olha, vigie comigo, ore comigo, porque a minha alma verdadeiramente está angustiada. Jesus confiou a Pedro, Tiago e João a circunstância da alma. Eles são pegos dormindo, então Jesus traz uma orientação que é justamente essa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui vale algumas observações para verdadeiramente chegar ao cume daquela justificativa que eu disse lá na introdução a respeito da carne ser fraca. A primeira coisa que Jesus diz para os discípulos é: vigiem. Ele diz: olha, vigiai. Esse vigiai, na verdade, é como se fosse Jesus dizendo para eles: reflita a respeito do posicionamento de vocês. Vigiem. E é claro que aqui Jesus não está falando de uma prática de pecado, né, como nós conhecemos, fofoca. E aqui eu vou citar alguma lista que o próprio apóstolo Paulo vai dirigir para nós, para cada um de nós. Mas a verdade é que Jesus aqui diz: vigiai. E ele diz: reflitam, né, se posicionem, né, porque na reflexão verdadeiramente vocês estarão mais atentos. Né? Todos nós sabemos, lendo o texto, que a Bíblia diz que os discípulos estavam exaustos. E essa exaustão fez com que os discípulos dormissem. Né? Então Jesus está dizendo: vigiem, né? Estejam atentos, estejam realmente observando as circunstâncias ao redor. E aí, vigilância é algo que Jesus, para mim e para você, diz claramente nesse texto. Nós precisamos mais do que nunca refletir, e depois de uma reflexão se posicionar a respeito, principalmente do que a carne tem a oferecer para mim e para você. Ou seja, era o momento deles estarem realmente mais atentos, porque Jesus havia dito para eles verdadeiramente que a alma deles estava angustiada. E de repente, como de repente algumas pessoas podem justificar dizendo: se eu estivesse lá, com certeza, eu não teria feito como os discípulos, eu teria ficado atento. Eu quero dizer uma coisa para você: eu acredito que se eu estivesse lá, eu acho que eu teria tido a mesma atitude que os discípulos. Porque não se trata de uma falha de pecado, de prática de pecado, de uma lista que eu vou trazer aqui, mas se trata simplesmente de um cansaço. Mas diante disso, Jesus diz para eles: vigiem, orem, sejam realmente pessoas que venham refletir a respeito das circunstâncias que vocês estão vivendo na vida de vocês. A outra coisa que Jesus diz é: ore. Depois de dizer vigiem, ele diz: vigiai e orai. Jesus está dizendo: busque a direção do Senhor. Estejam atentos constantemente em oração, porque oração, todos nós sabemos, é um diálogo com o Pai. É justamente dizer para Jesus aquilo que se passa dentro do nosso coração. Depois de uma reflexão, depois de um posicionamento, o que verdadeiramente precisamos fazer na nossa vida é nos achegar ao Senhor com oração, depois de uma reflexão profunda a respeito do que verdadeiramente a carne ou as circunstâncias estejam oferecendo para mim e para você. Querido, esse posicionamento já é poderoso da parte do Senhor para as nossas vidas.
Porque a oração faz com que verdadeiramente nós possamos abrir o nosso coração e confessar para o Senhor aquilo que realmente tem, de repente, nos incomodado e que sabemos que, com certeza, pode comprometer a nossa caminhada com o Senhor. A outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que ele diz: vigiai e orai para que não entreis. Essa palavra aqui, não entreis em tentação, eu acho fantástica demais, poderosa demais. Boa parte das pessoas que dizem que a carne é fraca, falam isso justamente depois de ter experimentado algo que poderiam, primeiramente, ter vigiado mais. Quando Jesus diz para que não entreis, eu quero que você imagine uma porta diante de você. E você então visualiza uma porta e nessa porta está dizendo assim: não entre aqui. Ou seja, você tem a oportunidade de observar a porta, vendo o anúncio da porta para não entrar. E de repente, aquela curiosidade que é forte demais, ou a carne que é forte demais, a carne é fraca demais, forte para nos impulsionar a fazer coisas que a gente sabe que a gente não quer fazer, mas você então decide entrar por aquela porta. Quando você entra pela porta, você vai descobrir aquilo que realmente ela tem para te propor lá, que pode ser coisas extremamente desagradáveis. A pergunta é, eu e você não temos a oportunidade de, antes de entrar, analisar melhor para que nós não venhamos entrar lá? É justamente isso que Jesus está dizendo. Se você vigiar e orar, você não vai precisar entrar lá dentro para poder, vamos dizer assim, corrigir uma rota da sua vida. Mas esse é o problema de muitas pessoas hoje. Elas têm justamente desejado vigiar e orar depois de já ter entrado em tentação, depois de já ter caído em tentação. Jesus está dizendo, a vigilância e a oração, ela tem que ser feita, tem que ser praticada antes de entrar na tentação. É justamente antes de entrar na porta que eu preciso refletir a respeito das circunstâncias, a respeito das consequências que essa porta pode verdadeiramente gerar na minha vida. Então preste bem atenção, Jesus está dizendo, vigie, ore, reflita, busque, conversa comigo a respeito do que se passa na sua vida, para que você não venha entrar em tentação. Então não espere entrar em tentação, entrar por essa porta, para poder saber o que pode verdadeiramente ser gerado na sua vida. E aí, depois de tudo isso que Jesus vai dizer para eles, eu acho fascinante no texto, nas escrituras, que ele está dizendo, vigiai, orai para que não entreis em tentação. Aí ele vai dizer, porque o espírito está pronto, ou seja, o espírito está fortalecido, ou seja, o processo de santificação gera fortalecimento do espírito. Eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam próximos de Jesus. A santificação, o fortalecimento, sem dúvida nenhuma, estava alinhado. Só que Jesus vai dizer, o espírito pode estar pronto, mas aí ele vai dar uma sentença, mas a carne é fraca. Escute isso aqui, a carne é fraca. Eu acho fascinante isso aqui, porque Jesus não está dizendo que a carne poderá estar fraca. Jesus está dizendo que a carne pode estar, não está dizendo que a carne pode estar num momento fortalecido e de repente num momento fraca. Não, Jesus está dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu já quero dizer uma coisa para você aqui. A carne é e sempre será fraca. Reflita aí um pouquinho a respeito disso. Pense aí, pegue a sua Bíblia aí, leia aí Mateus 26 e dos textos que eu vou te dar aqui. Eu te dou um tempinho aí, eu vou tomar aqui meu chazinho aqui, ó. Tá filé demais. Quando eu parei para refletir mais a respeito dessa frase de Jesus, dessa palavra de Jesus, a carne é fraca, uma das coisas que eu mais cheguei à conclusão é, então, a carne sempre vai desejar as coisas da carne. Ou seja, não há possibilidade da carne ser fortalecida. O que nós temos que fazer é fortalecer o espírito para que a carne se submeta plenamente à direção do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E aí eu quero te dar base bíblica para isso. Romanos capítulo 8, versículo de número 5. Paulo vai dizer, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, aqueles que são segundo a carne, aqueles que vamos dizer assim, inclinam mais para as coisas da carne,
principalmente diante desse mundo que tem pregado aí a libertinagem, né? Onde não existe consequências para pecado, não existe consequência para as decisões erradas. Para entrar por essa porta que Jesus está dizendo, antes que você entre em tentação, você tem que se posicionar, você tem que orar. Então eu acho fantástico, porque Paulo está dizendo, a carne sempre vai se inclinar para as coisas da carne. Certa feita eu ouvi uma ilustração que eu achei muito bacana. Imagine aí dois ursos, um da carne e um do espírito. E aí ele está dizendo, um luta contra o outro, mas uma coisa é certa, aquele que você mais vai alimentar é o que vai vencer. E eu te pergunto nesse momento agora, o que você realmente tem feito para fortalecer o seu espírito? Porque se você continuar se inclinando para as coisas da carne, se você não tiver tempo com o Senhor, se você não investir tempo na presença do Senhor, infelizmente a carne sempre será fraca. E sendo fraca do jeito que é, você sempre vai se inclinar para as coisas da carne. Então, querido, preste atenção. É Paulo que está dizendo, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. E o Espírito Santo de Deus nessa palavra está dizendo para mim e para você, busque o Senhor, seja vigilante, ore, para que você não venha entrar, para que você não passe por essa experiência tão amarga, que com certeza, de repente, você tem carregado até um trauma na sua vida por causa da consequência de um erro, de um pecado, que você verdadeiramente pode ter cometido na sua vida. E eu quero te dizer, todos nós estamos passivos de erros. Todos nós estamos passivos verdadeiramente de falhar. Mas escute isso, nós precisamos alimentar mais o espírito para que a carne seja totalmente mortificada. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 a 21, ele vai listar, vamos dizer assim, alguns tipos de práticas que com certeza não agradam a Deus e que ele mesmo vai afirmar dizendo que quem tais coisas pratica não herdará o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, se você não pegou, pegue sua Bíblia, pausa aí o vídeo, pega a sua Bíblia, querido, vai lá, anota aí, porque é poderosa essa palavra. Olha o que Paulo digo, porém, verso 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Que desejos são esses? Aí ele vai listar, eu acho fantástico. Paulo vai listar isso de uma maneira assim, espetacular. Ele vai dizer, né, no verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito. Ou seja, é uma luta constante. A carne sempre vai, meu irmão, puxar você para trás para que você e eu não venhamos viver coisas espetaculares da parte de Deus. Então Paulo está dizendo, a carne cobiça, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Isso aqui é fantástico demais. A carne quer nos fazer inclinar para essa lista que eu vou te trazer aqui, mas o Espírito quer verdadeiramente nos levar a viver algo sobrenatural da parte de Deus. Aí ele diz com muita prioridade, com muita propriedade, Paulo vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha a lista aqui, eu não vou discorrer aqui a respeito aqui vamos dizer assim, do que significa na prática isso, mas só a palavra você com certeza, de tanto ouvir nessa sociedade que vivemos hoje, você vai se ligar aí. Aí ele vai dizer adultério, fornicação, impureza, lascívia, ou seja, sensualidade desenfreada, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ou seja, querer ser como outra pessoa, você cobiçar tanto ser uma pessoa que você já não tem a sua própria identidade. Olha que coisa fantástica isso. Paulo está dizendo, cuidado principalmente com emulações de querer ser uma pessoa que não tem nada a ver com a sua identidade. Olha o que ele diz, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista continua, mas ele pontua algumas muito fortes. E ele vai dizer, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Preste bem atenção nisso.
O que Paulo está dizendo aqui não se trata, ele não se refere simplesmente ao tropeço. Ele se refere principalmente a você tropeçar e permanecer no tropeço. O que Paulo está dizendo não se trata do escorregão que a gente dá, de uma vacilada que a gente dá, desculpa, mas o que Paulo está dizendo é: você caiu, não permaneça no erro. O que Paulo está dizendo é: o problema não é simplesmente errar, porque existe consequência sim a respeito do pecado, do que a carne tem para oferecer, existem as consequências para um pecado. Mas o que Paulo está dizendo, se você permanecer nisso, ele está dizendo: nós, quem permanece assim, não herdará o reino de Deus. Aí eu acho fantástico que Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 5, 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É fantástico isso, queridos. Preste bem atenção, Paulo está dizendo, aleluia, que os que são de Cristo crucificaram a carne. Como crucificar a carne? Vigiando e orando. Parou aí? É claro que não. Então preste bem atenção, como combater principalmente essas inclinações, essa lista e mais outras que de repente eu não pontuei aqui, mas eu tenho certeza absoluta que de repente você aí pode pontuar, mas preste bem atenção aqui. Justificar nossas falhas como acreditando que essas coisas são naturais, ou seja, que não tem como ser combatidas, nunca será a melhor opção para as nossas vidas. É querer justificar e permanecer. Então preste bem atenção que eu quero trazer aqui, né, para você aqui, dois pontos aqui, alguns pontos importantes para como nós vamos, além de vigiar e orar, né, a gente vai conseguir principalmente colocar em prática o fortalecimento do nosso espírito e submeter as vontades da carne à vontade do Espírito Santo de Deus. A carne, né, sempre vai pender para as coisas da carne. O problema na vida das pessoas é quando verdadeiramente elas não entendem que a carne nos afasta plenamente da presença de Deus. Estar e permanecer em pecado com a justificativa de que a carne é fraca nos impede de romper na terra e de prosperar em coisas que Deus tem para as nossas vidas. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 28, verso 13. Poderoso esse versículo. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é fantástico demais. Salomão, com toda a sabedoria, ele diz: se você encobrir as suas transgressões, ele está dizendo, você não rompe, você não prospera. Mas olha o que ele diz: mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia é não recebermos da parte de Deus o que verdadeiramente merecemos receber. Quando nós dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, você está dizendo, Senhor, eu sei que sou merecedor de receber um castigo, mas tenha misericórdia de mim. Ah, querido, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Ai de nós se não fosse a misericórdia e a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos duas opções aqui para a gente poder analisar e principalmente aqui entendermos que dentro dessas duas opções nós podemos lutar para fazer com que verdadeiramente o nosso espírito seja totalmente fortalecido e a carne esteja totalmente submissa à direção do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu quero levar você a refletir com muito carinho é justamente o que está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 16. Olha que palavra poderosa, embora eu quero pontuar algo aqui muito forte. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, Tiago está dizendo que eu preciso ter uma pessoa próxima de mim para que eu possa abrir meu coração, rasgar meu coração, para que ela e eu possamos orar juntos, para que sejamos sarados. Pense nisso aí. Porque pode ser, querido, que nesse momento você esteja dizendo assim, você está querendo dizer para mim que eu preciso confessar os meus pecados, as minhas transgressões para uma pessoa? Pastor, o senhor está querendo dizer para mim que eu preciso ter uma pessoa para confessar a ela o meu pecado, o meu erro, pastor?
Pastor, você não sabe o que você está dizendo. Então, mas não sou eu que estou te dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Eu sei que está difícil confiar nos dias de hoje. Confiar em pessoas hoje é algo assim, sabe? Muito difícil. Porque sabemos que as pessoas traem umas às outras, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai colocar alguém do seu lado, que seja seu mentor, que seja um intercessor contigo, que vai entender as suas limitações, tanto quanto também ela tem, mas que vai te ajudar a ser fortalecido, a orar com você, para justamente se derramar diante da presença do Senhor com você. Para quê? Para que nós sejamos sarados. Então preste bem atenção, a primeira coisa que você pode fazer para justamente matar os desejos da carne, as concupiscências da carne, é justamente ter alguém do seu lado que vai fortalecer você e o seu espírito. Aí nós precisamos entender justamente a aprender a confidencializar as pessoas as nossas fraquezas. Não é para qualquer um, mas é para justamente, por exemplo, eu acredito que você pode chegar para o seu pai, para sua mãe e confessar para eles de repente alguma uma circunstância que você esteja vivendo na sua vida. Pastor, mas eu não consigo confiar no meu pai e na minha mãe. É uma pena, querido. É uma pena você não poder confiar no seu pai e na sua mãe. Porque eu posso afirmar para você, quando todo mundo foi embora, quem fica são justamente os nossos pais. Ah, eu fico tão feliz quando eu posso ligar para minha mãe e dizer, mãe, ora por mim aí. Eu fico tão feliz quando verdadeiramente eu posso pegar meu telefone e ligar para os 2 mentores que eu tenho dizendo, me ajuda aí. Eu estou passando por um momento de angústia, eu estou passando por um momento de aflição. Então o Tiago está dizendo, procure alguém para que você possa verdadeiramente confessar as suas fraquezas, as suas limitações. A outra coisa importante que eu vejo aqui, é em Hebreus capítulo 12, verso 1, vai dizer, portanto também nós, pois visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, ele está dizendo, portanto também nós vistos que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu tenho certeza absoluta que existem sim pessoas que querem ver o nosso mal. Existem pessoas que querem destruir a mim e a você, que querem arrancar essa esperança que temos no nosso coração de vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Mas eu posso também afirmar para você que existem muitas pessoas que vibram com a nossa vitória, que existem pessoas que torcem por cada um de nós. E aí, justamente o autor dos Hebreus está dizendo justamente isso, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem pessoas que sempre estarão torcendo para a sua vitória, para as suas conquistas, para o seu fortalecimento, para o seu alinhamento de santificação, para que a carne verdadeiramente seja submissa à direção do Espírito Santo de Deus. E aí, meu querido, eu não poderia terminar essa reflexão aqui sem antes dizer uma segunda e uma tão grande e importante, justamente a atitude que precisamos ter. Confessar os nossos pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, o nosso Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, se você ainda assim não se sente seguro para ter alguém do seu lado para te ajudar, eu quero te dizer, você vai achar alguém. Eu oro para que você encontre alguém que te fortaleça. Então, mas se ainda assim você tiver dificuldade, corra para os pés de Jesus. Confesse para Ele, rasgue o seu coração. Não é aquela oração religiosa, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Não, dê nomes. Diga qual é a área da sua aflição. Preste bem atenção. Tentar lutar contra os desejos da carne sozinho é querer justamente estar propício a uma queda que mais cedo ou mais tarde pode acontecer na sua e na minha vida. Então, contra os desejos da carne, não é sozinho que muitas vezes nós vamos militar contra ela. Isso é poderoso demais. A Bíblia está dizendo que quando a gente confessa ao Senhor, Ele nos perdoa e Ele nos purifica. Ah, querido, que essa palavra entre no seu coração e que essa palavra realmente possa fazer com que você venha correr não apenas para os pés de Jesus, mas que você permaneça lá. Enquanto estiver lutando contra os desejos da carne, permaneça lá.
quando não mais a carne, sabe, tentar te impulsionar para te tirar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, mesmo quando assim você não estiver se sentindo, permaneça lá, que você possa receber essa palavra. O Senhor falou muito e tem falado muito poderosamente a respeito dessa justificativa que muitas pessoas têm usado dizer: a carne é fraca, mas querido, o espírito pode estar pronto, e se o espírito estiver pronto, vigie, ore, busque alguém que te ajude a se fortalecer no Senhor e nunca saia da presença do Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Eu espero que você realmente esteja recebendo essa palavra no seu coração. Sabe, o desejo do meu coração é que essa palavra possa transformar a sua vida, que Jesus transforme a sua vida. Eu, como pastor, não estou isento de quedas. Eu, como pastor, não estou isento de falhas, de pecado, não estou, sei que não estou, mas eu corro para os pés de Jesus. Eu tenho mentores na minha vida que eu possa dizer: me ajuda, me fortalece aí. E eu tenho certeza absoluta que esse é o momento da sua vida, de você realmente se achegar aos pés do Senhor. Espero que você, nesse momento, possa orar na sua casa. Se essa palavra verdadeiramente estiver fortalecendo você, fez sentido para você, ela vai fazer sentido para outras pessoas, então compartilhe, para que outras pessoas também deixem de justificar, de dizer a carne é fraca por uma simples justificativa, mas não por um arrependimento genuíno. Eu quero te dizer, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoe você, querido. Eu espero que verdadeiramente essa palavra possa ter entrado no seu coração. E muito obrigado por você estar aqui no Éden, né, comigo. E eu espero que você seja muito edificado também por outros vídeos. Eu vou fazer um outro vídeo de uma palavra que Paulo muito fala aos Romanos e que eu tenho certeza também que vai fortalecer você. Então, Deus abençoe sua vida, que essa palavra realmente transforme a sua vida, em nome de Jesus.